O domingo foi marcado pelo empatezinho modorrento entre Internacional e o Atlético Goianiense lá em Goiânia, com atuações individuais abaixo do esperado. O Inter terá agora um tempo para trabalhar e evoluir o time, com reforços, já que amanhã deverá anunciar pelo menos 2 contratações para reforçar a equipe. Johnny teve oportunidade e foi elogiado pelo técnico Diego Aguirre, que abriu brecha para outras disputas no time titular. Esse é o Diário do Inter, domingo, 29 de agosto de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar as notificações. Vamos nessa então com o Diário do Internacional, nesse domingo, 29 de agosto, que claro que o que teve de mais importante foi o empate do Internacional fora de casa pelo Campeonato Brasileiro no estádio Antônio Ascioli contra a equipe do Atlético Goianiense. O técnico Diego Aguirre começou colocando em campo Johnny, a notícia que a gente já havia antecipado aqui no canal. Sem Lindoso, ele coloca o jovem volante para resguardar o sistema defensivo, para tentar dar mais liberdade para Edenilson, para Tyson e também para Patrick. Mas a escalação teve outra novidade. Gabriel Mercado teve uma pancada na perna direita no treino de ontem e por isso não começou jogando. Quem começou jogando foi Heitor e essa foi a principal novidade entre os escalados pelo técnico Diego Aguirre. Uma partida longe do brilhante tecnicamente, onde o Internacional teve muitas dificuldades ofensivas. Pelo menos foi assim que o técnico Diego Aguirre descreveu o jogo. Um jogo truncado, com poucos espaços, uma boa marcação exercida pelo Internacional, mas uma boa marcação também exercida pela equipe do Atlético Goianiense. Dentro disso, faltou criatividade para o Internacional. O Inter teve dificuldades ofensivas, na visão do próprio técnico Diego Aguirre, e por isso não conseguiu sair do empate pelo placar de 0-0 em Goiânia. Até teve uma bola na trave com o Heitor no final do jogo, em um belo chute de perna esquerda. Teve também algumas oportunidades criadas pela equipe da casa, mas o 0-0 ele ficou de bom tamanho. E o técnico Diego Aguirre fez algumas avaliações em relação à atuação do Internacional, inclusive projetando a sequência do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, ele disse que hoje a equipe ela está melhor do que quando ele, Diego Aguirre, chegou, mas que é necessário que nesse tempo que o Inter vai ter para trabalhar, o time evolua em relação àquilo que apresentou hoje contra a equipe do Atlético Goianiense. Ele disse que também as mudanças no decorrer do jogo criaram algumas dificuldades para a adaptação ofensiva dos jogadores, e aí o Internacional de fato não conseguiu criar. Sobre a escolha do Johnny, ele elogiou bastante o jogador. Diz que ele pode atuar tanto como um camisa 5, como um camisa 8 e que ele é muito jovem, tem muito a aprender ainda e muito a se desenvolver, muito a evoluir. Mas o grande ponto, e que o próprio Diego Aguirre acabou admitindo, é que o Inter não esteve inspirado porque algumas atuações individuais ficaram abaixo do esperado. Eu vou citar algumas. O Moisés, por exemplo, esteve como titular, no segundo tempo deu lugar ao Paulo Vitor, mas esteve longe de fazer uma boa partida. E vocês sabem que eu sou um defensor do Moisés. O Patrick esteve muito mal também. O Diego Aguirre falou sobre isso, que o Patrick está tendo alguma irregularidade. O Tyson, que foi um dos primeiros jogadores do Internacional a deixar a partida, ele saiu para a entrada do Palácios, o Tyson não fez um bom jogo. Em uma partida onde o Internacional recuou, conseguiu marcar o adversário, o Tyson não conseguiu brilhar da maneira que vinha brilhando na puxada de contra-ataques, na organização ofensiva do Internacional. Essas atuações individuais estando abaixo, o Inter ficou mesmo nesse empate em 0-0 com o Atlético Goianiense, sabendo que tem muito que melhorar daqui para frente. Pulando um pouco a parte do jogo, eu passo para a parte do planejamento do Internacional a partir de agora, que amanhã embarca de Goiânia para Porto Alegre, chega aqui em Porto Alegre e treina às 5 horas da tarde. Depois do treino, os jogadores terão folga de 2 dias, terça e quarta-feira, e aí se reapresentam na quinta-feira. Serão 10 dias de treinamento, onde o técnico Diego Aguirre vai trabalhar a equipe pensando no jogo contra o Sport. É verdade que nessa apresentação, nessa sequência de treinos, ele não vai ter Paulo Guerreiro, Edenilson e Palácios, que estarão servindo as seleções de seus países nas eliminatórias da Copa do Mundo. Mas é possível que o Aguirre tenha alguns reforços em termos
de contratações. Eu, inclusive, hoje gravei um vídeo aqui no canal, que vai estar na descrição, vocês podem assistir, com os detalhes da contratação do Kaique Rocha, zagueiro de 20 anos de idade, que estava na Sampdoria, está chegando em Porto Alegre e amanhã deverá ser anunciado pelo Internacional. Tem também a atualização do Gustavo Maia, que deverá ser anunciado nesta segunda-feira pelo Inter, e tem a situação do Gustavo Assunção, um volante de 21 anos de idade, que está no Famalicão do futebol português e que desperta o interesse da direção do Internacional. Assiste o vídeo aqui embaixo que eu explico passo a passo o que acontece nessas 3 negociações que o Inter está investindo. É um ataque total na janela de transferências nessa reta final de possibilidade que o Inter tem de contratar. Atuações no mercado, principalmente pensando na temporada de 2022. E podem vir reforços exatamente para o retorno do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Sport Recife no dia 13 de setembro. Então é isso, o Inter agora se prepara, vai ter um longo período para treinar o time, para descansar, para bolar uma nova estratégia, e o técnico Diego Aguirre prometeu algumas evoluções, e principalmente que o time desempenhe melhor do que desempenhou na partida contra o Atlético Goianiense, porque o próprio técnico admitiu que o time não foi bem e que o resultado, ele foi justo, mas não foi um resultado bom para o Internacional, não foi um ponto celebrado pelo treinador Diego Aguirre, tá, gente? Não esquece de te inscrever, ativar as notificações e também deixar o likezinho aí, beleza? Beijo!